se existe a chance de o São Paulo contratar pelo menos mais um meia articulador ou um atacante de virada de campo. Melhor programa esportivo do YouTube. Obrigado, Jean, pelas palavras. Não tem chance de o São Paulo contratar mais reforços. Crise financeira no São Paulo sem precedentes. Mas muita dificuldade, tá? Diante desse cenário, hoje, o que o São Paulo precisa é reduzir custos. Se pintasse proposta por jogadores de salário alto, seria importante para o São Paulo baixar o custo. Isso porque, só para você entender, com o advento do FDIC, aquele fundo que vai captar 240 milhões de reais para o São Paulo nesse ano para pagamento de dívidas, o São Paulo precisa seguir a risco o orçamento. E hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Mas o salário no São Paulo está atrasado? Se o Marvão começar respondendo essa, eu nem preciso mandar a questão, porque já haviam me feito essa pergunta na live do final de semana, eu repassei para uma fonte do São Paulo, e a resposta foi, abre aspas, quer ver, eu estou abrindo aqui a mensagem, porque eu vou ler o que a pessoa escreveu, tá? Salário em dia, embora tenha premiação que está sendo acertada. Estão acertando uma data para pagar em conversa com os líderes do time. Está tudo calmo em relação a isso, tá? Então, essa sequência ruim de resultados do São Paulo, são 4 jogos sem vitória, nada tem a ver com salários atrasados, tá? A única pendência é de prêmios relacionados ao Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o São Paulo alega não ter problema nenhum em relação aos jogadores. Sidney Silva, Zubeldia vai ser demitido do São Paulo? Sidney, a resposta é não. Eu já havia contado no domingo que ele só cairia diante do Palmeiras em caso de uma goleada pesada, um 4-0, alguma coisa muito drástica. E existem alguns motivos. Tem gente do futebol que ainda confia nele. Mas, além disso, tem a questão financeira. Demiti-lo custaria 3 milhões e qualquer técnico de futebol hoje de ponta, se o São Paulo quisesse contratar um técnico de ponta, custaria mais do que R$1 milhão por mês que ganha o Zubeldia e sua comissão técnica, tá? Beto Foramilho, antigo parceiro do canal do Nicola. Fala, Nicola, quanto acima está a folha salarial do São Paulo? E por onde anda o Wendel? Supostamente ele estava treinando no Porto. Deveria estar pronto. Vamos lá, Betão. Não sei. A pergunta sua é super importante, tá? Eu comecei a live contando que hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Eu confesso para você que eu não sei quanto acima está, mas não parece ser muita coisa, até porque o São Paulo abriu mão de 15 jogadores. O que essa pessoa me fez de alerta foi algo mais ou menos assim: ó, Nicola, porque eu tinha perguntado de um reforço da lateral, alguma coisa assim. Ele falou: Nicola, a gente não pode contratar mais ninguém, é o contrário, a gente precisa abrir mão de um jogador importante, porque senão a conta não vai fechar. Eu falei: mas do que você está falando? Aí a pessoa lembrou, lembra daquela história do FDIC? Eu falei: sim. Então, o São Paulo precisa terminar o ano respeitando o orçamento. Não tem ajuste, não tem jeitinho. Nesse ano precisa ser cumprido a risco e hoje o São Paulo está um pouco acima do que está estabelecido, tá? Sobre o Wendel, ele não vinha jogando por uma opção do técnico do Porto. E o que mais chama atenção, né, Beto, é que o Cedric Soares, que não tinha clube, já estreou e o Wendel ainda não. Vamos tentar descobrir o motivo? Quer ver, ó? Mandar mensagem para uma... Peraí. Aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? O Wendel ainda não estreou. Está muito mal fisicamente? Vamos lá. Atrasado do que contratar um 9, um 10, 2 pontas, um volante e mais jogadores. Marco Aurélio, Cedric veio de graça, mas tem as luvas aí. Qual a dificuldade? E aí, qual a dificuldade? Marco, o contrato que o Cedric assinou com o São Paulo é um contrato de risco para o Cedric, tá? Existia uma desconfiança em relação à capacidade física dele, porque ele não jogava há muito tempo. Então, ele assinou um contrato curto, meio que um período de experiência, basicamente como fez o Sabino. Eu acho que até em condições melhores do que do Sabino. O Sabino, quando assinou com o São Paulo, assinou para ganhar 60 mil. Agora, na virada do ano, é que ele foi para 150 mil reais mensais. Mas o Cedric veio com um contrato curto, e se ele mostrar capacidade, aí sim ele acaba ficando, tá bom? O Beldia não for bem no Brasileiro,
uns 10 jogos, mesmo o São Paulo não tendo dinheiro, não vai demitir ele, diretoria está esperando o Dorival cair na seleção. Rodrigo, é assim, ó, não dá nem para cravar que o Zubeldia chega no Brasileiro. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino no primeiro mata-mata, ele cai. E o Zubeldia tá na corda bamba. Por mais que exista dificuldade no mercado, por mais que o São Paulo não tenha dinheiro, ele precisa de resultados meio que urgentemente para seguir vivo, tá? Essa é uma constatação. Sobre o Dorival, agora a data FIFA de março é bem complicadinha para a seleção brasileira, né? É quando o Brasil pega a Argentina e a Colômbia. Esse talvez seja o maior risco do Dorival até a Copa do Mundo. Se ele for mal nesses 2 jogos, aí pode ser existir um barulho, tá? Mesmo sem a forma física ideal, o Podrick é melhor que o Igor Vinícius. O Podrick, só para vocês entenderem, é o Cedric, né? E o Igor não precisa de tradução, é o Igor Vinícius. Claro, como está a negociação, como é que está a negociação do São Paulo e o Thiago Mendes? Será que ele vem agora nessa janela ou só na metade do ano? Você tem mais informação? Deixa eu mandar uma mensagem para Paulo Pitombeira. Pitombeira, boa noite. O senhor vai bem? Ainda há alguma esperança de Thiago Mendes no São Paulo até 28 de fevereiro? Mandei aqui, tá? Manda também para uma pessoa de São Paulo, porque aí a gente aumenta as nossas... Essa do São Paulo eu não posso identificar, porque é uma fonte mais sigilosa. Para o sub, o Alan Franco ou algum zagueiro do São Paulo vai embora? Abraços, Nicola. Cara, pela resposta do Zubeldia ontem, dá para descartar. Tinham especulado no final de semana que o Sabino ia para o Vitória. Eu mandei mensagem para o Taveira, que é empresário do Sabino, ele falou, esquece, Nicola, isso é mentira. Aí o Zubeldia, depois da partida, disse não tem nenhuma chance de liberar o Sabino, cara muito positivo para o grupo, ótimo exemplo e que ajuda bastante. Ele ainda lembrou, estamos perdendo um monte de jogador, não posso mais perder zagueiro, tá? Guilherme Villanova, tem torcedor comemorando empate. São Paulo se apequenou. Acho que pelas circunstâncias, né, Guilherme, de um time que fez uma semana horrorosa, o empate não foi desprezível. Mas eu estou muito curioso para saber a reação de vocês, torcedores do São Paulo, sobre o jogo de quarta-feira. Só para vocês entenderem o contexto. O São Paulo recebe a Ponte Preta no Morumbis. E a matemática é simples. Se Novo Horizontino e Mirassol terminar com um empate ou com vitória do Mirassol, os times estão se enfrentando, o São Paulo já entra para as 2 rodadas finais, além de garantido na próxima fase, como primeiro colocado, tá? Essa é a realidade. Então, esse jogo que está rolando hoje é super importante. Eu vou até atualizar vocês para saber como é que está aqui. Aí, o que acontece na quarta-feira? São Paulo e Ponte Preta. O São Paulo pode, por exemplo, perder para a Ponte Preta, escalando um time reserva, time de júniors. Esse resultado seria determinante para a classificação ou não do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 2 pontos de desvantagem em relação à Ponte Preta. Informação de momento, Novo Horizontino 0, Mirassol 1. O jogo é em Novo Horizonte. Então, esse resultado de momento vai confirmando o São Paulo no primeiro lugar do grupo, o que aumenta o risco de o Palmeiras assistir a uma Ponte Preta vencendo o São Paulo no Morumbis. Evangelos Marinakis e o São Paulo, como é que está a negociação? Pararam de falar, será que a negociação está travada? Severino, a última vez que eu perguntei para uma fonte do São Paulo sobre isso, quer ver? Deixa eu ver o que ela respondeu. Estamos em fase de conversas sobre o andamento, ainda distante, mas conversas profundas, tá? Então é isso. É um contrato muito grande também, né? São Paulo se reapresenta sem titulares e foca na Ponte Preta após empate no Clássico. Após o empate sem gols contra o Palmeiras no último domingo, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo retomou suas atividades nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O duelo aconteceu no Allianz Parque e foi válido pela 10ª rodada da competição estadual. Os jogadores que iniciaram a partida como titulares foram liberados da reapresentação e só retornam aos treinamentos na terça-feira. Entre eles estão Rafael, Juan, Arboleda, Alan Franco, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Luciano, Enzo Dias,
André Silva e Caleri, que tiveram o dia de folga. Com isso, o treino desta segunda contou com atletas como Oscar e Lucas, além de outros jogadores do elenco e jovens das categorias de base. A atividade envolveu trabalhos de posse de bola e um coletivo em campo reduzido. Já garantido na fase de mata-mata do Paulistão, o tricolor volta a campo na quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, para enfrentar a Ponte Preta no Morumbis, em partida válida pela 11ª rodada. Apesar da classificação, a equipe de Luiz Ubeldia, que não estará à beira do campo devido a uma suspensão, busca assegurar a liderança do Grupo C. O São Paulo soma 16 pontos, enquanto o Novo Horizontino, vice-líder com 12, ainda joga nesta segunda. Depois desta rodada, restarão mais 2 partidas para cada equipe. Fique por dentro de tudo sobre o São Paulo. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas atualizações.